as crianças louvar o nome do Senhor. E de forma que agora nós vamos meditar na palavra de Deus. A igreja, ela tem uma função que foi dada a ela que nenhum homem na terra pode desenvolver, a não ser através do chamado de Deus, né? Que é ministrar a palavra, que é anunciar a palavra, pregar a palavra. Então cada crente tem essa responsabilidade de anunciar as boas novas do Evangelho. Glória seja dada o nome do Senhor. O texto que li nesta noite, lá em Josué, capítulo de número 1, versículos 6 e 7, e eu quero recapitular. Glória seja dado o nome do Senhor. E diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas. Glória seja dado o nome de Jesus, por onde quer que andares. Versículo número 9. Não te mandei eu, esforça-te de bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Josué, ele foi substituto de Moisés. Moisés foi um grande líder espiritual do povo. Moisés recebeu uma incumbência muito enorme: libertar o povo de Israel do Egito. Mas quando Moisés morreu, Deus disse para Josué: meu servo Moisés é morto. Tu, pois, agora é quem vai ficar diante do povo, é quem vai levar o povo para herdar a terra prometida. De lá do Egito até a entrada de Canaã, a responsabilidade foi de Moisés. Mas para entrar em Canaã, para lutar, para guerrear e tomar posse da terra, ficou na incumbência de Josué. E ele sabia as dificuldades, os obstáculos que tinha que enfrentar. E para nós enfrentarmos obstáculos é necessário duas coisas. Primeiro, se esforçar. E a segunda, não temer. Se esforçar e não temer. Deus, nesse capítulo 1, ele repete para Josué que eles tão somente se esforce e também não tema, tenha bom ânimo, não fique desanimado diante dos obstáculos que vão surgir no caminho e que você tem que enfrentar. E nós, da mesma forma, estamos também caminhando para não a Canaã terrestre, não para a Palestina, de maneira alguma. Estamos caminhando para uma localidade, um lugar onde todos desejam chegar lá. Todos. Pode perguntar a qualquer pessoa que crê em Deus, se você perguntar a ela: você quer chegar no inferno? Deus me livre, não é? Eu quero chegar no céu, eu quero morar no céu. Glória a Deus. E é uma decisão importante, porque nós precisamos saber para onde nós vamos. Essa história de dizer Deus é quem sabe é um engano do diabo.
Não é Deus. Deus sabe sim. Deus quer você lá no céu. Deus quer cada pessoa lá no céu. Mas a pessoa é que tem que tomar uma decisão de caminhar em rumo a destino do céu para a morada eterna com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Josué, voltando aqui à história de Josué, ele teve que enfrentar alguns obstáculos. Obstáculos naturais. O que é obstáculo natural? É aquele que você sabe, é aquele obstáculo que você já tem conhecimento prévio dele e que você vai ter que enfrentar para poder vencer. E um dos obstáculos naturais que Josué foi o primeiro a ele enfrentar foi o Jordão. O Jordão é que fazia a divisão. Do outro lado do Jordão estava a Palestina. Lá do outro lado do Jordão estava Canaã, a terra que emana leite e mel. Era uma terra tão abençoada, sabe? A expressão leite e mel significa que era boa para a agricultura e era boa também para a pecuária. E era a riqueza daquela época. E ainda hoje, o que move a economia não é a indústria, é a agricultura. Porque se não tiver agricultura, não vai ter empresa em lugar nenhum. Vai todo mundo morrer de fome. Não vai ter como sustentar essa multidão de pessoas. E daí por diante. E eles enfrentaram o Jordão. Louvado seja o nome do Senhor. E ele, diante dessa questão aí, eles precisavam, para vencer o Jordão, que quando eles chegaram na beira do Jordão, o Jordão estava transbordando. O Jordão estava de ribanceira a ribanceira, como diz o Matuto. E agora, como é que vai atravessar? Não tinha balsa naquela época. Não tinha navio, não tinha esses meios de transporte para atravessar. O povo era quase 2 milhões de pessoas para atravessar o Jordão. Tinha criança, tinha velho, tinha mulher grávida. E aí Deus, ele disse para Moisés que ele ou melhor, para Josué, que eles consagrassem, que eles orassem, que eles confiassem, e eles assim fizeram. E aí os sacerdotes levaram a arca diante do povo. A arca era como, vamos dizer assim, um caixão, onde tinha em cima dele uma tampa com 2 querubins, e tinha um propiciatório que era como uma bacia embocada. E dentro daquela arca, daquele caixão, estava o maná que eles comeram no deserto, estava a vara de Arão que floresceu, e estava as tábuas da lei, representava a presença de Deus. Quando a gente tem um obstáculo, que a gente sabe que vai ter que enfrentar ele, que a gente ora e se consagra ao Senhor, então a presença de Deus, ela se faz presente na nossa vida e abre as portas. Ele faz abrir mar para você passar, faz o mar, o rio parar de jorrar, de correr, para você passar. Glória seja dada ao nome do Senhor. E quando aqueles sacerdotes, eles tocaram com a arca do Senhor no Jordão, o texto é bem claro. O Jordão parou no lado de cima. Todo o rio, ele corre para o mar. Porém, o Jordão, ele está abaixo do nível do mar. O único rio no mundo que está abaixo do nível do mar. Mas ele parou na sua parte de cima e secou e passou todo Israel. Dos 2 milhões de pessoas passaram a pés enxutos. E aí Deus disse a Moisés: pegue 12 pedras do meio do rio e leve para dar testemunho à próxima geração. Quando alguém perguntou: e essas pedras aqui? O que foi isso? Foram tiradas no meio do Jordão. Quando Israel passou, Deus fez o rio parar e passou todos a pés enxutos para o outro lado. O primeiro obstáculo que Israel enfrentou para entrar na Palestina foi o Jordão. Ele foi vencido com oração e consagração. Glória seja dada em nome do Senhor.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O segundo obstáculo foi um obstáculo humano. Não era propriamente um obstáculo humano, que eram os muros de Jericó. Israel teve que enfrentar logo de cara na batalha uma cidade terrível, difícil de ser conquistada. Mas Deus já colocou o povo para enfrentar uma cidade de muralhas enormes, fortificadas, que era de difícil acesso para tomar aquela cidade. E por que um obstáculo humano? Porque aquelas muralhas foram construídas por homens. O Rio Jordão não. O Jordão era um obstáculo natural, mas aqueles muros foram construídos pelas mãos humanas como defesa para aquele povo de Jericó. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. E como eles venceram? Obedientes à palavra de Deus, fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Deus disse: vocês vão cercar ou vão rodear a cidade 7 dias, do primeiro até o 6º, vocês vão rodear a cidade marchando uma vez, e no último dia vocês vão rodear 7 vezes, e o muro vai cair. E assim eles obedeceram, louvado seja o nome do Senhor. Quando foi no último dia que rodearam 7 vezes, deram um grito, e não foi o grito deles, mas o poder de Deus se revelou, porque eles fizeram a vontade de Deus. Deus cumpriu, tirando aquele obstáculo. O muro de Jericó, ele foi implodido pelo poder de Deus. Só ficou de pé, sabe quem? Raabe, seu pai, sua mãe e seus irmãos. Os outros demais partes do muro ruiu, glória seja dada ao nome do Senhor, porque Raabe, ela tinha feito um pacto com os espias que entraram lá em Jericó, para poder dizer como era a cidade e trazer notícias para o capitão Josué. Porque que ela fez, escondeu os espias, quando descobriram, quando eles foram lá para fazer uma sondagem como era a cidade, que o rei mandou pegar aqueles 2 espias. Então ela escondeu os espias, salvou a vida dos espias, e foi feito um pacto, que eles, quando vier destruir Jericó, salvaria a vida dela, do seu pai e dos seus irmãos. Glória seja dado o nome do Senhor para todo sempre. As dificuldades colocadas pelas muralhas que os homens criam para poder impedir a sua marcha, impedir a sua vitória, impedir o seu progresso, você faça a vontade de Deus, aleluia, na tua vida, que Deus vai destruir as muralhas construídas pelos homens, para que você não tenha acesso à graça, o poder, a vitória que Deus quer lhe dar. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro obstáculo foi um obstáculo temporal. Como assim? Estava relacionado com o tempo, mas não o tempo de chuva, nem trovão, nem de sol quente. Foi um obstáculo que surgiu de surpresa. Quando eles estavam marchando, apareceu um povo que queria destruir os israelitas. De surpresa surgiram para destruir. E olhe, e nesse tempo ainda estava Moisés vivo e atuando. E quando eles começaram a lutar naquela batalha contra os gibeonitas, o tempo era necessário. O tempo, em termos de duração, ele não tinha muito tempo para vencer. Se escurecesse, Israel estava em desvantagem. Israel ainda não tinha lutado contra exércitos grandes. Israel não tinha ainda tática de guerra. E era preciso eles vencerem enquanto não escurecesse. Enquanto não amanhecesse o dia, ele não aguentaria a peleja. E Deus fez o sol parar, a lua se deter,
até que Israel venceu os seus inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. E é necessário, para vencer esse tipo de guerra, oração e ajuda. Tem guerra, tem obstáculo que você não vai poder vencer sozinho. Você vai precisar da ajuda de alguém. Alguém que sustente você nos braços. Alguém que sustente você na oração. Alguém que esteja ao seu lado para ajudar, para dar um conselho, para orientar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque naquele dia, Moisés, quando começava a orar e estendia as mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele cansava as mãos, que baixava as mãos, os gibeonitas, eles venciam, prevaleciam. Até que dois amigos de Moisés colocaram a pedra, sentaram ele, sustentaram nas mãos dele, para as mãos dele não arriar enquanto estava orando, e assim sustentaram as mãos de Moisés, e Deus destruiu os gibeonitas, e eles foram vencidos pelo poder de Deus. Mas aquele obstáculo foi necessário alguém para ajudar. Peça oração, peça ajuda, ore, deixe que alguém lhe auxilie. Tem gente que diz, não vou não, porque se eu pedir oração, isso é um ato de fraqueza, e eu vai entender que eu não tenho fé. Não, de maneira nenhuma. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, aleluia, deve sim, aleluia, pedir oração, pedir ajuda, pedir um conselho, uma orientação, batalhar até que os inimigos, os obstáculos sejam desfeitos e a glória de Deus seja manifesta no meio do seu povo, dando vitória àquele que necessita. Glória seja dado o nome do Senhor. Eu não sei qual é o obstáculo que você está precisando, que precisa de um tempo maior, precisa de mais alguém para ajudar. Mas uma coisa é certa: Deus vai levantar pessoas para te ajudar na oração, na orientação. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. Vai sustentar dos seus braços para que você não arreie, que você não venha a baixar a guarda, nem arriar as armas, mas sustentar, dar aquela palavra de força, de fé, de graça, de ânimo para você vencer. Aleluia. Pode demorar um tempo, mas você vai vencer o obstáculo. Glória seja dado o nome do Senhor. E por último, não vou me alongar porque não há necessidade, vem os obstáculos espirituais. Esse é um obstáculo difícil. Esse é um obstáculo difícil. Israel tinha vencido uma cidade fortificada, praticamente invencível. Mas como o povo obedeceu, como o povo fez a vontade de Deus, Deus fez um milagre. Mas depois de vencido aquele povo, e isso acontece com qualquer um, às vezes a gente vence um obstáculo tão grande, uma luta tão grande, e quando a gente vence aquilo ali, a gente fica muito à vontade. Eu passei por esse problema, venci, tal, e às vezes se descuida do problema menor. E aquele problema menor pode criar um sério problema. Israel tinha vencido e destruído o povo de Jericó. Deus tinha dado uma ordem, a maioria do povo cumpriu, mas um homem chamado Acã, ele viu uma capa babilônica, ele viu um objeto de valor, pegou a capa babilônica, pegou aquele objeto de metal, de valor, e disse: isso aqui eu não vou deixar não, eu vou por aqui, deixa eu olhar se tem alguém vendo, porque a ordem era destruir tudo. A cidade estava amaldiçoada, ninguém podia levar nada de despojo. Despojo era aquele que depois destruía a cidade, pegava os bens e levava, e ricava com os bens da cidade. Mas Deus disse que não era para levar nada. E Acã foi lá, olhou para um lado, olhou para o outro, entrou lá, viu esses dois objetos, cobiçou.
levou escondido e levou para sua tenda, para sua casa naquela época então. E aí o povo agora vai enfrentar uma cidadezinha pequena, que comparada a Jericó, certamente Josué disse assim: essa daí vai ser fácil demais. Essa aí está acabando. Se Deus deu Jericó na mão da gente, destruindo, fazendo aquela destruição tremenda, e essa cidade nem fortificada é. Não tem a fortificação que tem Jericó. E foram para a segunda batalha. Nessa batalha, o povo teve que fugir, teve que correr, senão ia ser morto. Todos iam ser mortos. Ainda foram mortos muitos aí. E quando voltaram destruídos e chegaram, Josué começou a refletir o que foi que aconteceu. Como é que nós vencemos Jericó e perdemos para Ai? Vamos comparar assim time. Vamos comparar, porque o povo gosta muito de time, dá para comparar, né? Não sei se vocês conhecem quem é o Ibis. Nem sabem vocês. Nem conhecem. Eu não sou esportista não, mas o Ibis é um time que tem em Pernambuco, que por infelicidade só teve um time que perdeu para ele, uma existência dele todinha. Ele não tem um ano nem dois não, tem muito tempo. Nunca ganhou uma partida, ganhou agora o Santa Cruz que foi perder para ele. Então é mesmo que desse assim, a gente destruiu, vencemos, o time da Itália, é bem conhecido. Um time esse joga nele. Pronto, o time daquele jogar com ele, ganhar daquele time lá da Espanha e perder por isso. É uma vergonha, não tem comparação. Era comparar a batalha contra Jericó e vencer e perder para o Ibis, que era Ai, uma cidadezinha. E aquilo chamou a atenção demais de Josué. Josué disse, foi orar a Deus. Por que, Senhor? Aí Deus disse, olha, o problema é porque há pecado no meio do povo, no meio de Israel. Chama família por família, e aquela que for sorteada dela chama os seus parentes, e quando caiu na família de Acã. E Josué disse para ele, o que foi que tu fizeste? O que aconteceu? Aí ele contou que viu uma capa babilônica, viu um objeto caríssimo, trouxe para casa, para a tenda dele. E aí Josué não teve outra alternativa, tinha que ser morto. E quando o camarada cometeu o pecado daquela época, ele era destruído, queimado, com toda a família. Era triste. Que obstáculo foi esse? Obstáculo espiritual. É um obstáculo difícil de ser removido, mas tem um jeito. Naquela época era morto o pecador com a sua família. Hoje estamos vivendo no tempo da graça. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, o obstáculo espiritual, que é o pecado, pode ser tirado para eu e para você, para qualquer um, ser um vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. É confiar que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para pagar o nosso pecado diante de Deus e nos justificar do justo juiz, que é Deus Jeová dos exércitos. Glória a Deus. E mudarmos de vida, viver fazendo a vontade dele. Para isso é necessário tomar para essas coisas, para os problemas de ordem espiritual, que é o pecado, nós precisamos tomar uma decisão. Uma decisão. Não podemos ficar o tempo todinho levando a vida sem tomar uma decisão. E que decisão é? Jesus disse, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho.
Evangelho. É a única solução. Se arrepender é abandonar, sentir que o que fez é uma coisa que prejudica a sua vida, que traz derrota para você, reconhecer e abandonar. É como se pegasse uma coisa nojenta assim, você não quisesse pegar ela de maneira nenhuma, é lançar fora, bem longe de si, e crer no Evangelho. Crer na mensagem de salvação do Evangelho. Que mensagem é essa? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É bem simples. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. É essa a mensagem. É tomar uma decisão. E eu quero perguntar nesta noite: você quer tomar essa decisão? A decisão de receber Cristo como seu único e suficiente Salvador, resolver o obstáculo espiritual da tua vida. Aleluia, Jesus pagou por ele lá na cruz do Calvário, aleluia, e dá a você o direito de vida eterna. Ouça, meu amigo, a missão da igreja é essa: pregar o Evangelho a toda criatura, para que as pessoas tomem o conhecimento de que há esperança de vida eterna para cada pessoa, desde aquela que acha que é bom, que não precisa, porque todos pecaram, diz a Bíblia, estão destituídos da glória de Deus. Então não tem esse negócio: não, eu sou bonzinho, eu não roubo, eu não mato, eu nunca matei, eu nunca fiz isso. Mas você é pecador. E a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado está mentindo. Porque todo mundo é pecador. De uma forma ou de outra peca. E precisa se arrepender dos pecados. E lançar a mão da esperança que está na morte de Jesus, como meio de pagar o meu e o teu pecado. Não se engane. Não se engane. Boas obras não levam para o céu. Fazer coisas de caridade não leva para o céu. Ser bonzinho não leva para o céu. Eu digo reiteradas vezes: se fosse assim, Jesus não poderia, nem precisaria morrer aqui por todos os homens. Você vai dizer: faça coisa boa aí. Se você pecar, você tem que para cada pecado fazer tanta coisa boa para cobrir. Mas o pecado só pode ser pago com a morte. Quando a pessoa no Antigo Testamento pecava, levava um cordeiro para o sacerdote, e aquele cordeiro inocente, não tinha nada a ver com a vida da pessoa. Ele não pecou, aquele cordeiro, de maneira nenhuma, mas ele morria no lugar do pecador para pagar o pecado dele. Assim foi Jesus, morreu. Jesus não tem nada a ver, ele não pecou, ele é inocente, justo e santo, mas morreu para pagar o meu e o teu pecado. Quer tomar a decisão nesta noite de aceitar Jesus como seu Salvador? Aleluia. Você pode tomar essa decisão na sua casa, no seu lar, no seu coração. Agora tem que ser de verdade. Tem que confessar com a boca e crer de coração nesta salvação, através do sacrifício de Jesus Cristo, que lhe purifica e justifica você diante de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.